Ora viva pessoal, ora viva! Eu sou bem-vindo a esse canal, meu nome é Anilton Levi e hoje eu tenho um convidado especial, Mário Love. É assim? Mário Love, sim, mano. Yeah. Não sei com Mário Love, ele que é autor do livro O Rapto da Primeira Dama. Esse livro que nos atoja é esse primeiro livro e esse ano está disponível na várias livrarias na Cabo Verde e também os que estão na Europa, nós temos possibilidade de ter ele. Eu também falo um pouco disso mais para frente, então se você desvenda um pouco você que está naqueles livros, continua conosco até o fim. Agora, quem que é Mário Love? Mário Love? Pergunta difícil, mano. Mário Love. O que é Mário Love? Ou quem é que é Mário Love? Bom, Mário Love. Mário Love é filho de uma mulher lá de Cubicho, que chama Angelica, trabalhadeira, cria muito menino, tanto de ele como de outro alguém. E mulher de negócio, e com cheiro de trafalho, religiosa também. Acima de tudo, mulher de trafalho quase, que cria esse filho na buta, canseira, acima mulheres calverdianas. É que é diferente daquelas outras histórias que mulheres escutam na vida. Yeah. Que ele buta para criar filho, para pôr homem, para exemplo, que é exemplo na sociedade, que hoje está chamado de escritor, poeta. A torta fica estranho, mano. Esse é Mário Love. Não sei na colhe bicho. É colhe bicho ou colhe bicho? É colhe bicho. Yeah. Cacá Barbosa tem algum exemplo que traz sobre ele ali. É falar, por exemplo, mas tem zona que chama Bimirim, Charamunti, Trás de Monte e Biscainho. As tantas, mas lá porque tem influência portuguesa que está escrevendo texto, está Biscainhos e Achai da Monte, Trás dos Montes, Codibicho, Colibicho. É raro. Exato. Se é chama Codibicho, é Codibicho. Se Trás de Monte, é Trás de Monte. Se é somada, é somada, ponto final. E o que está por detrás desse nome, Colhe bicho? O Colhe bicho, na pesquisa que não estou fazendo, há muitos anos pesquisa sobre a história do Colhe bicho, é assim, Colhe bicho era a zona cara habitado, que está bem ali. Era só pastores que tem pastorado ali mar naquela zona ali, na toda aquela parte de trás, de tudo que escolhi. E é a zona que na temporada água está durar verde, mesmo que meio tempo está durar verde. Então pessoas também e pastoravam ali, depois mais para trás era lugar também. Então famílias às vezes também estão parar ali para 3, às vezes 4 meses, naquele período de azágua, naquele período de colheita. Depois estava para essa zona. Então com o tempo, pessoas começam também a parar ali. Então, é dizer, pessoas que também antes, também estão falando, mas estava com de bicho. Naquela zona ali, recolhe animal. Na português, vamos recolher os animais. Então, que nome então de coibicho, então continua na fina coibicho. É coibicho. Então, que as primeiras pessoas concentram ali, naquela zona ali por riba, depois com o tempo se perde. Então, a maioria de alguém que tem naquela zona ali é familiares. Os dois, é família com família, depois vem de fora, toma aquela dimensão que não tem hoje ali. E na coibicho que você nasce? A mim, mano, nasci numa zona calmo, sai, também cheio de história também, que é Ponte Lagoa. Bem com o bicho quase com 7 anos de idade, então morava lá naquela outra banda com a minha mãe, depois não fazia casa para aquela outra banda na frente ali pode falar que é o melhor lugar que tem para quem inspira, para transpira, para viver e para conviver e para saber respeitar o outro também. Ali sobretudo o que tem ali, alguém te ensinou, sabe qual que é o espaço. Durante cerca de 4 anos que eu vivi na praia, onde eu vou fazer licenciatura na curso ligado com cultura, patrimônio. E como que foi esse caminhar dentro de praia? E sobre a experiência que eu tive na praia, é o seguinte, naquela época que eu estudava na praia, ainda era o UNICV, era easy, não é? Sobre nós que é de fora, se alguém de praia está falando de fora, ou aqui na praia, se nunca tem condições, nós somos obrigados a sacrificar. Trabalhar na obra e buscar outro tipo de trabalho, mora, nesse caso, não trabalha algum
trabalha na obra, capacou o tempo, depois trabalha na empresa de mudança, está subindo primeiro andar, segundo andar, quinto andar, será pô, bicho como ouvido, eu trabalho cansado. Exato. Mas, para nós que sabem, mas nós é filho de coitado, e já não é aquela preparação, mas não tem que fazer aquilo para não poder ser alguém na vida ou vencer na vida. Que é pecado, que é crime, acho que é que está fazendo mal. Então, só exemplo, só tarima para ser alguém. Mas, quando isso é muito coisa fixe, que as dificuldades que acontecem servem para moldar, para ser um alguém melhor. Para morar empreender com muita alguém de praia. Alguém de praia é só direto. Mas tem alguém também que é direto, que está na praia, está na Tarrafal, está na Portugal, está na toda a parte do mundo. Exato. Então, e a mim, ajudado, que todo alguém conhece, ajudado, chegou na praia, a mim, te agradeço, se não te lembra de que é alguém, poucas fazendo, então aproveita para agradecer e experiência que adquire na praia, que também quando adquire dia que Tarrafal que está na praia, serve para moderação, para mostrar melhor caminho, junto com eles também choquinda e magoado alguém, e é um processo de vida, pessoal. Exato. E na praia, que curso que você faz e essencialmente, e como é que você escolhe na altura aquele curso? Olha, e nunca cheguei a fazer curso completo, mas durante todo aquele ano, História e Patrimônio, que é curso novo, que foi o primeiro vez que abriu na Cabo Verde, História e Patrimônio pós-laboral, no nosso primeiro ano de ISI, depois o UNICV. É um curso que tem uma dimensão de importância, de preservar o património, de mostrar a importância que o património tem para o desenvolvimento do país, para ter uma memória de país, coisa que acontece no passado, que também é para prova, e para, tanto para prova, e para coisa que pode falar, para acreditar, para desacreditar a história. Porque também o património tem aquele finalidade. Também é muito importante também para turismo e para a cultura e tudo mais. E depois que você termina o curso, você regressa para Tarrafal, ou quer dizer, você fala que a ficha que você conclui, mas você termina tudo aquilo que é cadeira na universidade. Agora, regressando para Tarrafal, foi fácil encontrar trabalho ou tive uns tempos na outros ofícios? Quando chega a Tarrafal e depara com alguma realidade, para morrer, Tarrafal começa a mudar, jovens pessoas começam a perceber, mas ali para triunfar, você tem que ter uma formação, você tem que ter uma escolaridade, ou então você tem que ter uma família que tem cunha, ou então se aquele você tem que ter marca. Então muito sério, a mim nunca me pensa na embarcação, até nunca gosto de embarcação. Então, só para trabalho, para sobreviver, para ajudar a família, às vezes é complicado. Então, dentro do que ele, bem há a chance de fazer estágio na Câmara, depois mesmo fazer um contrato. Então, e dentro de muito problema e frustração, coisa que bem foi a salvação. É que mesmo trabalho na biblioteca, mesmo descobri um livro, mesmo poder disponível que ninguém gosta de usar. Livro é um poder que, ou seja, tem uma população inteira de jovens que quer poder, mas poder está disponível e pouca alguém tem que usar como poder. Para o livro que tem informação é poder. Se você usar como poder, você está fudido, você mancha, você culpa alguém, você pode alguém, você esquece a própria cabeça. Que você deve usar a cabeça para ter um poder. Isto é livre, está disponível. Que é que foi essa salvação. Jurar minhas famílias jurando, evolui. Teve um momento que, na questão de livro, de leitura, ele viciou. Ele viciou de tal maneira que você acaba de ver para isolar dentro da própria casa. Boa família que eu para um vício que você adquire. Se você resolve ser, sobretudo, escritor, leitor, alguém que te cultiva, alguém que quer ser culto, ele te isolou também. Ele tornou um culto, solitário, feliz. Sobretudo, você que está fazendo? Ele está pum, fecha a boca e abre o olho. Sobretudo, o que quiser. Ele está por falar menos e hoje é mais. Ele se entra pessoal na livros, Rápido da Primeira Dama é a primeira obra de Marlowe, que também será disponível no mercado. E certamente é que foi o primeiro escrita ou certamente tem outras obras na gaveta. Certo.
Você começa a escrever conto ou poesia, Bob Marlowe? Quem começa com o próprio conto, começa a escrever minha realidade, a volta. Pois, melhor próprio que usa para escrever, boa realidade. E depois, quando escrever, mente experiência, contato com alguém de fora. Depois passa a ter mais contos também. Porque tem que ler uma linguagem mais universal. Que alguém na China que lê está gentil também. Que alguém no Brasil que lê está gentil. Que alguém no mundo de partes do mundo que lê está gentil. Ou seja, para a realidade de Cabo Verde, a realidade, vou transportar para outra dimensão. Então, e quando começa a escrever, foi contos, mas nunca mostra. Depois mesmo passa para poesia. Também, durante a escrever poesia, desde o 8º ano. Mas cara, consegui levar a sério. Como já me venceu um concurso de poesia que fazer no 8º ano. Enfiei aquela poesia na cabeça e perdendo até hoje a vontade de recuperar aquela poesia. Poeta fala sobre meninos de rua. Então, depois, mais tarde, e bem aquele boom, todo jovem, que poeta que escreve na crioulo, mas não gosta de escrever na português. No começo retoma. Quando retoma, e alguns alguém que te entende hoje começa a falar, não, me fixe, para morrer te apresentar a vez, não quero falar se era de meu. Depois, me checa algum, certo, tem alguma qualidade. Depois, me começa a participar em concursos internacionais, fica selecionado para contos, para livros. Ao total, é cerca de uns 10 ou 15 antologias de livros que participam a nível internacional. Depois, com o tempo, bem ganha concurso internacional de novos poetas. Poesia para o ano novo, que é edição Poesia na São Vicente, que é José Pinto, um português que dinamiza a atividade cultural, a poesia e literatura, também na São Vicente Centro Cultural Português. Exato. Né? Agora, esse é de que esse tempo, 10, 12 anos atrás que está escrevendo ali, é um montão de poesia, muito conto, que bem resulta, que esse conto bem resulta naquele livro ali. Mas, aquele conto daquele livro ali, é conto escrito há 10 anos quase atrás. Sempre igual, está a um toque. E pode flow, mas hoje, é um material que entende, pode lançar, por exemplo, um livro por ano durante, por exemplo, 6, 7 anos. Claro que sempre tem que estar a ouvir correção, evolução, tudo isso. Né? E que é que são o rápido da primeira dama? Não sei, mas ali 8 contos e não sabe se esses 8 contos têm ligações entre si ou mod. Falar um pouco da constituição desse livro aí. Ok. Aquele livro ali, ele tem 8 contos, mas podia ser 10 ou 12 contos. Então, para não ter uma leitura fácil, escrito em linguagem fácil, é a história que tem a ver com o estudo, tanto na caverna, no mundo, qualquer parte que eu vou entender, é escrito na língua portuguesa. E o primeiro conto fala sobre um senhor que é padre, fala sobre sua influência, fala sobre a relação entre religião e com a sociedade, religião com o poder. Fala sobre o envolvimento de padre com pessoas, que é a novidade. O padre desde... Eles têm a envolvimento, normalmente as pessoas se envolvem com o banheiro. Não, envolvimento de beijo, sexo, tudo mais, ele é homem. Ah, é? Mas é uma ficção, é uma realidade ficcional naquela parte lá. Okay. Mas é caso de acontecer todo dia quase. Né? Então, é naquele base lá, é só um cheiro, primeiro conto. Depois, segundo conto, fala, acho que é amnésia. Amnésia, fala de um senhor, de um personagem que perde a memória. Às tantas, também aparece num lugar que é responsável por aquele lugar. É madrinha de seu marido. Mas só que madrinha de seu marido já tinha 10 anos que morre. Depois, também tem a dinamarquesa. A dinamarquesa, que fala que é um conto que é para famílias ler. Okay. Que é para famílias ler, fala de pessoas que retornam de imigração, reformados, que dificuldade que se tem na terra, coisa que se pode da terra, tudo que se usa ali. Sei? Então, depois, próximo conto. Tem Paris. Tem Paris também, que é homenagem a Nilton Levy.
E de tudo que esse trabalho que fazer com o Marolofo, tudo que esse tempo a tentativa de incentivar a leitura e mostra a importância de ler, incentiva crianças a cultivar a leitura desde pequenote junto com o pai e com a família. Agora, aquele conto nunca serve, nunca sabe se serve para mostrar, mas não falha ou mas não ganha, não é? Aliás, aquele é o que está falando, não falha ou não ganha. Para mim é ganhos, para mim tem coisas que não está fazendo e só não também tem resultado depois de 10 anos, às vezes, até, então é que coisas que não têm resultados imediatos. Tipo, tem várias iniciativas que não fazem, tipo despertar, poesia em várias ruas, poesia na praça, então é coisas que certamente esse nesse amadurecimento e que as crianças, pessoas que participam daquelas iniciativas, de uns tempos, eles também têm uma mentalidade diferente, um comportamento diferente perante a sociedade. E junto a isso também há 10 anos atrás, no começo de desenvolver o projeto de Altas, que hoje Marlof é presidente, não? Sim, e por acaso o projeto de Altas, ou seja, eu não estou a falar numa entrevista, mas num assunto que a maioria de cabo-verdiano nunca gosta. Para mori é que a tranca folha, para mori é que a coisa fácil. Ou para tornar grande, você tem que enfrentar coisa que é fácil. O facilitismo que te levou a lugar longe, coisa que te perdura, é aquilo que é difícil. Não sei naquela entrevista ali, provavelmente que também tem um impacto para uma literatura, é livro. E famílias jovens que querem ali. E o livro foi feito numa linguagem simples para tentar reverter aquilo. Não espera, mas toda a gente lê, está revendo a coisa que se faz. Para também homenagem à mulher também. A maioria do conto é sobre mulher. Agora, sobre Altas, é um movimento, por acaso não estava a pensar nele, é um movimento que começa com jovens de 14, 15, 13, 16 anos, que hoje essa universidade que vai com outro patamar. E de pouco tempo participa de antologias, lança poesia, concheiro, bar, revista, não muito de lugar. É um trabalho que se na Cabo Verde inteiro, na cada município, você faz aquele trabalho ali, você tem uma grande geração de alguém que está a ler e que está a consumir livro, e que está a valorizar escritores. Mas também tem que outra parte e faz. Tem escolas, por exemplo, que tem plano extracurricular, mas que convida escritores, que convida leitores para debater livros, para tudo isso ali. Toda escola tem biblioteca, mas porque tem política de leitura nas bibliotecas. Tem municípios, poucos municípios que tem biblioteca. E que esse que tem política de leitura. E que tem bibliotecários formados para fazer aquele trabalho ali. É uma fase que tem de riba para baixo. Agora, por exemplo, um estrangeiro está lançando livro, é best-seller, tem Cabo Verde. Um escritor que passa muito tempo, pesquisa, está batendo, trabalha para lançar e não está chegando à frente. Tenta baixo e valoriza aquilo que ele fala. Aquilo que ele fala é bom para nós também, mas também não tem dar atenção de nós também. Até porque esses clássicos que hoje só essa classe desse livro, precisa de valor. Ou não? Yeah? E você acredita que esse livro tem um valor enorme, um potencial que pode estar na grandes livrarias no mundo? Que livro tem potencial para ser best-seller, tem potencial para ser na todas as livrarias e bibliotecas do mundo. E também está num festival importante internacional. E também está provavelmente no Brasil, na Portugal, e também está na América. Para morrer assunto que tem. E tem bota gentil, toda a gente é gentil. Essa é escrito numa linguagem altamente universal, simples, que toda a gente entende. Agora, interessante que naquele livro ali, algum que se conduziu com cheiro para morrer a cena de Chancebe. No livro é completamente diferente, é literário e de uma forma profissional. Quando eu saí, dava alguma confusão para morrer aquele título, Rápido a Primeira Dama. Muita gente manda mensagem ao que lançou há 5, 6 anos atrás, ao que lançou meta cumpre. Espero que essa ainda esteja disponível para comprar livro. Rápido da Primeira Dama é um conto que faz bastante sucesso na internet. Teve bastante partilha, mais de 1000 partilhas na Facebook, na altura que foi publicado também. E até no Brasil, desperta a atenção de um canal no Brasil, que é o famoso de literatura, né? E pessoas lá gostam bastante de forma que lá faz esse conto, Rápido da Primeira Dama, que gosta em livro, e esse conto não está no último
última parte desse livro, que assim é que está completa aquele 8 contos. E fico ansioso para próximos projetos, próximos obras desse autor que ao meu ver, já começo a ter português, que a minha ver tem um grande potencial e é uma promessa enorme para a literatura de Cabo Verde. E ainda acredita isso para mim. É uma pessoa que investiga, que lê, uma pessoa que passa uma semana a ler 2 livros e captura alguém. Mas acho que nunca tenho ódio para fazer que as coisas ali mais. Ou ainda está lá. Aquela entrevista ali sai 5 anos, né? Yeah. Foi entrevista aqui, vou querendo agradecer mais um mês. Tive teu impacto. Só que me fica chocado quando tive impacto, você pode? Pode pensar, mas que o Verdiano está a praticar a leitura. Me fica, quando é que coisa? Não semana, mais de 800 partilhas, me fica espantado. Cada um tem outro altamente contente, outro te dá parabéns, outro te admira. A minha admiração que fica estranho. A mim pensava, tudo jovens que Verdiano, tudo alguém de idade, tudo usa. Mas te praticar a leitura, cada um fica chocado. Que moja, mas mesmo fazer o trabalho urgente na família, na jovem, para ler, para consumir leitura. Então, que coisa? Em vez de fazer um efeito positivo para mim, assim falou, nunca mancava aquela entrevista para o Job. 5 anos depois que me abriu aqui em Job. Mas foi um choque. Eu conteúdo que tive milhares de partilhas, pessoas de todo lado te admiram, te partilham, houve pessoas na Brasil que partilham, na Portugal, então é coisas que, se me falar, é de admirar, é de admirar, pessoas que admiram o facto de uma pessoa te ler 2 livros por semana. Sim. Isto quer dizer que numa situação que é normal, então quer dizer que é normal nesse mundo atual. Sim, a mim creio para o que serve normal. É para não estar, mesmo que você carregar o diploma, está passando coitado, bom dia, boa tarde, você direto. Xinta, não se fala, para vezes é necessário. Ok, e de livros e de livros e autores que já chegam dentro da casa de Lof, que Lof destacava como que é o livro que mais mexe com o que mais contribui para a formação como escritor? Que entrei na minha casa, assim? Então falou, quase que os livros de Dostoiévski, tudo mexe comigo. Que é que entende. E Crime e Castigo, A Casa dos Mortos, Memórias do Sol. Depois, botei mais ou menos um germano, meu poeta, né? Depois, botei Zé Luís Tavares, tudo esse livro. Tudo livro de Zé Luís Tavares. Que mais? O senhor que já falei, São Vicente, Antônio Aurélio Gonçalves. Também tem Antônio Nunes, se você está falando. E tem vários. Além de nosso Tchele, que ele faleceu há alguns anos atrás, que acho que esse livro deve ser reeditado para serviços. Tem Tchele Figueira também, meu amigo, que também um abraço, que tem uns livros de conto muito bons, que sobretudo que é o penúltimo que lança, então recomendo para todo estudante, para ler Odisseia pelo Mindelo, que é homenagem a João Vário, e também está falando de comportamento do cabo-verdiano no estrangeiro. É bom que o cabo-verdiano no estrangeiro lê aquele livro para entender o que é aquele livro. Depois, não tem, atualmente em crioulo, sempre lê, tem um livro de senhor, que foi ministro da Cultura, esqueci o nome, ele lança o Jurago, Manuel Veiga. Que livro devia ser de leitura obrigatório para todo o cabo-verdiano e para jovens também. Que livro espetacular. Então recordo-me que me frutou aquele livro. Por acaso tem que ler aquele livro, aquele livro. Aliás, livro que escreve, todo alguém devia ler. Então, é um senhor muito excelente escritor, grande investigador. Ou seja, aquele livro tem que ter valoriza, que as gentes lá. Não tem que ter. Devia fazer programa que as homens ali. Como eles têm muita coisa para ensinar. Depois, também tem muitas notícias, muitos blogs. E gosto hoje o que te aguenta mais. Depois, bem, o resultado daquele é que antes lança livro, muita gente está fazendo livro que está para cumprir. Aqui falou, não, nunca tem livro lançado. Muito brasileiro está falando, o livro que sai que está para cumprir. Nunca tem livro, nem poesia, nem conto.
Mas minha poesia, minha conta, já está no Brasil, está circula, na rede, está circula na universidade. Pô, tem pessoas, alguém no Brasil, que eu costumo pedir minha conta para ministro da universidade. Mas aquele que eu gostaria, falar para a verdade, pô, é choque para a verdade. E qual que foi o último livro que você compra? O último livro que eu compro é de um professor universitário que está falando sobre morte em Santiago. Uma que tem cara morte em Santiago. Eu compro a reedição de Famintos. Eu compro a reedição também de Baltazar Lopes. Eu compro, aliás, você é o melhor livro no momento ali. E paga livro que não tem para pagar. Mais de 20 contos só de livro. Exato. Lá estou particularmente apaixonado por livros. Além de São Cordão Gomes, além de Portugal aqui no Baba, que nós achamos bem de mim, para morar na livraria que cresce aí, mas com pressa também, eu estou puxando minha também, estou dentro. Não, aquela foi um momento cômico, né? Porque no sábado tudo estava de ver lugar de come e nós na corredor também, lá é aquela hora que estava dentro de uma livraria. Claro, amor, esse que é comer para encher o corpo, mas que encher a alma. Aquilo que eu vi, isso. Talvez nós que compreendeu, então também barriga tem que ter ele cheio para poder encher a alma depois. Sim, foi bom, foi um momento. É a segunda vez naquela época que em Portugal, que me falha em literatura, imagina. Talvez a primeira vez na Cabo Verde, de escritor ou poeta, que vai participar num evento super importante, na mídia catedrática com os autores, para falar de poesia e literatura, sem livro. Simples que flama se a arte que leva a Portugal. Aí a minha arte leva a Portugal. A minha avião de perguntou a ponte 25 de abril, depois, imagina, alguém sem livro, se a arte está por bapar no hotel 5 estrelas, café, comida, tudo fino. Bravo! Pessoal, é lá que se lado. Certamente tem mais assuntos para nos falar com ele e não tem que ficar ali horas e horas e nós gastamos mega com prazer de hoje a Love. Vamos dizer, é um jovem, por for jovem, né? Ou mais eu ou sei menos. de Bom, se já Maraneve é jovem, mas jovem também. E falando em ser Maraneve, nunca põe questão política ali, que também é um assunto que te interessa. Sobre a Covid. Assim, a mim que te interessa no momento ali é para tudo alguém, na direção solidária para tudo alguém, é para falar sobre a questão de Covid ali, aquele vírus ali. E para mim, tá, todo alguém deve manter calma, ler sobre tudo, informa direto, siga o regulamento que está falado e para que siga desinformação e alguém que está fala só por falar, que está fala só por falar e para seguir aquilo que a autoridade está falando, para a autoridade no mundo inteiro se preocupar. Pô, ninguém que está, por exemplo, botar lixo para o governo para deixar uma hora de um vírus. É claro que todo mundo está a fazer certo, mas tem um momento que não tem que estar calma para não dar alguém chance de fazer e também para não contribuir. Às vezes contribuir, às vezes. É só pelo fato de estar em silêncio, eu ganho a contribuição que eu dei naquele momento ali. Acho que nós todos temos que contribuir para poder, até para o país próprio, para o país e ter sucesso para quem capaz aquele vírus ali, que é altamente perigoso. E hoje a informação está disponível, né? Tudo que usa para aquele. Sobre política, bom, aquela. Deixa assuntos para outros tempos. Hoje não se fala de literatura. Ali na Minésia tem uma parte, ali na fim, que tá, ou na metade da flor. Eu quero o pescoço. A outra dizia, eu quero a boca. E ainda a outra dizia, eu prefiro os peitos. E a mais velha dizia, eu preferia o pau. E a mais nova falava, eu prefiro a bunda. Um pouco ousado, não? Um pouco ousado, mas também a senhora entrevistadora gosta de provocação, não é? Que ela, sobretudo, para mostrar vantagem de ser novo. Enquanto um ser novo praticou bem. Pode vezes é difícil fazer bem. É difícil fazer assim, estou bem melhor youtuber de Cabo Verde. Eu prefiro pensar, eu canete. Mas é tão sábio, falar, eu bem grande alguém, eu bem grande youtuber. Então fica sábio assim, ué? Elogio é por isso que sou novo. Até por via de vantagens que eu tenho. Tesão, batata, pernão, folgo. Tudo aquilo tem que ter vantagem dele. Sobretudo a cabeça, que está disponível
pode ter poder. Para poder é que manda a boca se sentir. Poder. E manda a boca com sensibilidade. Tem sensibilidade do que você está falando. Ele é. Exato. Ele é. Coisa que mais não tem disponível no mundo negócio é livro. Um clique só na Universidade de Washington, Universidade de mundo, parte do mundo grande. Bate-me esse livro ali te agrada todo o público ou te fere sensibilidade de alguns? Não, exatamente, foi feito para agradar ninguém. E foi feito para desmotivar. Ah, é? E foi feito para burrir, para ataque, para o gente sabe, depois para o coba autor. Então o autor no final te acaba sempre tendo culpa de tudo isso? Ou acha-me o autor ele simplesmente te inspira no que te acontece na sociedade? Mano, autores, escritores, ele é o maior culpado para o mundo assim. Ah, é? Hoje? Para morrer, ele pensa loucuras, ele pensa guerra, ele pensa morte, ele pensa tudo que as coisas ali. Em vez de praticar, ele está escrevendo. E escritores, estão vendo bomba, estão vendo tudo. Ele pode fazer tudo o que ele sem pôr na prática, mas escrever. Yeah. Ele tem inventar arma. Aliás, escrita é que as armas mais perigosas que tem. Até para falar de arma, você tem que escrever. Ou não? Certo? Marlof, coisa que é vida, babô? Vida assim, minha mestra, Flabunjara, vida é causa perdida. Agora, na reta final, coisa que não devia perguntar-lhe que nunca perguntou? E coisa que devia, que é poesia. O que é poesia, Marlof? Poesia. Poesia é uma arma que se é reservado a todo homem, mas só homem conformado. Então, no despedir do nosso público, que está olhando durante esses 30 e tal minutos, certamente, em que marca na hora, mas já não puxa para ali. Coisa que você fala pessoas que estão na casa, que estão te acompanhando, que gostam de para saber de tudo alguém que olha esse vídeo e que tudo que chega na final. Mas o que chega na final, coisa que você fala? A mim que chega na final, então flas é o maior prêmio de um ser humano é sente com o coração, fala com o coração e dá oportunidade a ser ouvido também. Mas sobretudo, e acabou isso em entrevista, compra livro, adquire livro, para saber coisa que se está a falar e coisa que se sente. Por gente que conexão que tem a mim literal, como por exemplo na China, na Portugal, na França, ou na praia, ou na monteria ou baixo. E sobretudo, eu penso a nós é canário. É só no fit hoje pronto já está. Não tem que ter apoio o companheiro e viver na paz. Únicas coisas de paz, ele informa ser alguém. Exato, assim foi palavras final de Marlof. Não te fica ali a despedir, não te agradeço o estudo que acompanharam até ali. E posteriormente, não também tem esse convidado mais vezes para bem falar de mais outros assuntos que nunca fala a lição, uma love para o estudo e nesse momento que o mundo está passa por uma situação difícil, nós contém e nos reserva o máximo possível, nos previne, como sempre, prevenir é melhor do que remediar, sobretudo nesse momento que ainda remédio para esse mal que está acontecendo nesse exato momento, ainda que foi desvendado ou ainda é para poucos, então, eu sigo direto. One love. One love.